Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começar a nossa aulinha de quarta-feira, né? Trazendo para vocês, pessoal, ó, agora o novo vocabulário, né? O vocabulário da família, né? Dos elos familiares, family ties, certo? Aí eu vou, aqui é bem, esse livrinho aqui, ele é para crianças falantes da língua inglesa, né? Mas funciona bem para nós que estamos aprendendo também, né? É, Aí eu vou fazer da seguinte forma: como o livrinho é um tanto grande, eu acho que ficaria bastante extenso se eu fosse ler ele todinho com vocês, né? Mas então, nesse caso, eu vou só ir nos family ties, tá? Nos elos mesmo e ensinar vocês a tradução. E aí depois vocês vão tentar fazer a leitura e aí vai ter um exercício, né? Relacionado, certo? Então vamos. Aí aqui tem, ele faz umas perguntas, né? Tem umas coisas bastante interessantes. Aqui é só uma introduçãozinha, não tem nada assim que a gente que precise da gente ficar atento, né? É, então no caso aqui, ó, aí a gente começa aqui então, né? Que tem aí, vocês estão vendo, é o My Parents, né? Que é parents, pessoal. Aí é aquele cognato. Lembra que eu falei para vocês do cognato e do falso cognato? Vamos colocar aqui no Word. Aqui, ó. Lembra do cognato e falso cognato, né? Lembram? O parents, a palavra parents, ela é um falso cognato, né? Porque primeiro intuito nosso é achar que ela significa o quê? Parentes, né? Mas não é, tá? Significa pais, viu? Pais não no sentido, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, não no sentido masculino da palavra, né? Mas no sentido que aquelas pessoas, né, aquele casal, né, são seus pais, né, no sentido do coletivo, né, das duas pessoas serem seus pais, tá? É nesse sentido que significa parents, viu? Então, por exemplo, uma mulher, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, ela pode falar, por exemplo, que I am a parent, tá? Significa o quê? Que ela, né, eu sou uma mãe. Essa seria a tradução, né? Mas esse parent aqui é no sentido de que, então, né? De que possui um filho, viu? Possui um filho. É isso que quer dizer esse parent, tá? Então vamos voltar lá pro nosso livrinho. E aí vem, né? My parents are my mother and father. Né? Lembrando aquela pronunciazinha, né? Do the. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês o alfabeto fonético, né? Só para a gente relembrar. Que também eu espero que vocês já estejam craques nisso aqui, hein? Ué, não é esse não. Ué, cadê? Aqui, esse aqui. Antimon. Isso. Então aqui, ó, né? Cadê Mother, Mother? Aqui o símbolo dele. Deixa eu aumentar. Tá aí, né? Ó, This, mother. ouviram, né? Esse som. Mother and father. Certo? Aí sisters and brothers. Ó, aqui de novo, ó. E esse aqui, sisters. Você vê que esse T aqui, ele praticamente some, né? Ele não é sisters. Sisters, não, né? Ele é quase some. Sisters. Bem levinho, tá? De novo, é algo que a gente tem que praticar, né? Vai tentando falar aí. Sisters, 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 tá?
Tenta fazer sem o T, né? Sisters. Né? Por exemplo, assim, vamos pôr aqui de volta aqui no Word rapidinho. No nosso, no nosso quadro branco aqui, né? Sisters. Tenta pronunciar assim primeiro, ó. Tá? E aí depois você tenta pronunciar assim. Sisters, sisters, sisters. Até você achar algo que está entre as duas, tá? É bem sutil a diferença, mas existe. Viu, turma? Vamos voltar então, né? Aí aqui ela fala, né? Depois vocês vão dar uma lida aí, viu? Ó, I have one sister, tal, que é older than me, viu? Então é importante fazer a leitura e, se possível não, né? Tem que também estar junto o dicionário aí, né? Ou o Google Tradutor que seja, para você ir fazendo, conseguir acompanhar essa leitura. É um exercício muito bom, tá, pessoal? Porque é um livro muito simples, né? Então é algo que você consegue, só algumas palavrinhas que você vai ter dúvida, você traduz e você já vai conseguir fazer a leitura e ao mesmo tempo você está expandindo o vocabulário, tá? Que isso aqui, por exemplo, older e younger, são aqueles adjetivos comparativos, né? Então ele é mais velho do que eu, mais jovem do que eu, né? Nós vamos entrar nisso no futuro, né? Mas também você já pegar isso aqui não custa nada, tá? Por quê? Porque nós já conhecemos a lógica disso aqui no português, viu? Então, ó, I have three brothers, e aqui ela fala, ó, the twins, tá? Então, twins significa gêmeos, né? Eu não falei de significar, mas acho que não precisa, né? Para sisters e brothers, né? Que é irmãs e irmãos, viu? Mas foi até bom ter voltado, porque eu lembrei do siblings, é, que funciona da seguinte forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, ó, brother é irmão, né? E sister é irmã. Tá aqui em cima, né? Irmã. Aí, quando eu tenho a palavra siblings, isso aqui quer dizer irmãos, tá? Mas não é brother no plural. É no mesmo sentido ali do parents, tá? Cadê o parents aqui? É no mesmo sentido do parents, viu? Ele é irmãos, é o conjunto, é o grupo de irmãos que você tem, é o coletivo, tá? Porque se você, por exemplo, se você tem dois irmãos homens, né? Você quer falar que tem dois irmãos, aí você pode falar I have two brothers, tá? Agora vamos supor que eu tenho dois irmãos homens e eu tenho duas irmãs mulheres também. Aí eu quero falar que eu tenho então quatro irmãos no total, né? Então eu falo I have four siblings, tá? Four siblings, viu? Isso aqui quer dizer irmãos, certo, turma? Mas, professor, esse também é irmãos, isso. Só que esse aqui se refere individualmente à pessoa. Esse aqui é o coletivo. Tudo bem? Tranquilo, né? Então vamos continuando aqui. Aí ela vai falar, né, que os pais dela, os irmãos dela, né, irmãs e irmãos, são conhecidos como immediate family, né, que seria aquela família de primeiro grau. É menos que primeiro grau, né, porque o primo, a gente no Brasil a gente fala que é de primeiro grau, né, é parentesco de primeiro grau. Então, para nós aqui, essa immediate family seria, digamos assim, de zero grau, né? Vamos pôr entre aspas aí. Que são os parentes mesmo, que são diretos, né? Que é pai, mãe e irmãos. Né? Aí, ó. My sisters and brothers are also known as my siblings. Então, minhas irmãs e meus irmãos também são conhecidos como meus irmãos. Tá? A tradução não permite dar a diferença dessas duas palavras, né? Mas no inglês faz diferença, tá? Então já começa aí um exercício para nós, viu, pessoal? Um exercício mental, que é o que vocês têm que acostumar a ver o idioma inglês
como algo independente da língua portuguesa. E o que de fato é, né? Só que a gente tem esse vício, vamos dizer assim, uma palavra meio forte, né? Mas entre aspas aí, que é o quê? Sempre que a gente lê algo em outra língua, a gente tem a tendência de querer traduzir aquilo, né? É natural isso, lógico, você quer deixar a frase mais familiar para você, isso é normal, não tem nenhum problema em fazer isso, né? A questão é que ao fazer isso, a gente fica com esse, digamos assim, com um preconceito com a língua, talvez não um preconceito, mas aí talvez a gente comece a perder as traduções, os significados das traduções, por exemplo, por causa disso, porque, por exemplo, que siblings, no inglês é uma palavra que ela não existe no português, certo? O significado existe, né? O significado dessa palavra existe em português. A gente entende o que é uma relação de parentesco entre irmãos, seja do sexo masculino ou feminino. É isso aqui que está falando. Mas a gente põe o nome dessa relação, né, de parentesco entre irmãos como o quê? Irmãos. Que é a mesma palavra, né? Se você for traduzir, ou melhor, no português é a mesma palavra para eu falar que eu tenho um irmão só, ou dois irmãos. E no inglês isso é diferente. E isso vai acontecer demais da conta no inglês, tá, pessoal? Esses dias aconteceu com a minha esposa, né? Que ela perguntou heaven para mim, né? Aí eu falei, era paraíso, né? Vamos escrever lá no Word para ficar mais legal? Tá fugindo um pouquinho do tema, mas vai ser interessante para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então ela perguntou heaven. Aí eu falei, é paraíso, né? Aí eu falei meio que inconscientemente, eu falei paradise. Aí ela perguntou, uai, qual que é a diferença? Eu falei que esse paraíso aqui, ó, é o céu, né? Digamos assim, o céu católico, né? Vamos colocar assim, na religião, tá? Pode ser o céu evangélico, pelo amor de Deus, não coloca essa pecha em mim não, hein, gente? Céu cristão, vai, pronto. Religioso, melhor ainda, né? Religioso, pronto. Assim, aí não afeta ninguém. Religioso. E paradise é o paraíso no sentido de, por exemplo, nossa, estou no paraíso, né? Então seria alguma coisa assim, um lugar bastante relaxante ou prazeroso, né? Que seria um paraíso na Terra, né? Vamos dizer assim. Mas eles têm diferença na palavra, tá vendo? Nós não temos diferença na palavra. Do mesmo jeito vai acontecer o inverso, tá? Pode ser que a gente tenha palavras diferentes para uma coisa que é relativamente sinônimo, né? Mas lá eles não vão ter. Então, isso acontece de um lado, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Tá? O certo é igual eu falei para vocês: tirar esse vício de relacionar os dois idiomas. Tá? Esquece os dois idiomas. Em termos assim, separa eles, deixa eles separados. Para a gente não ficar confundindo demais. Tá? Aí, one of my brother has a girlfriend. Então, um dos meus irmãos tem uma namorada, girlfriend e boyfriend, né? Esse aqui eu imagino que vocês saibam, né? É uma palavra bem básica. Então, they have just got engaged. Né? Então, agora eles estão noivos. Viu essa palavrinha aqui, ó? Nesse contexto, tá, pessoal? Significa estar noivo. Ó, pra você ver tanto que é interessante também. Eles têm um verbo para estar noivo. Nós não temos, né? Nós até falamos, né? Noivou, né? Então, por exemplo, a gente fala fulano noivou. A gente fala assim, né? Mas, por exemplo, se a gente quer falar que a pessoa é noivo de alguém, ou noiva, né? Então, fulano é noivo de Beltrano. Aí, o que é que a gente faz? Ó, o verbo, na verdade, está aqui, né? É o verbo ser. E aí a gente usa o substantivo. No inglês, não. Eles têm o verbo para isso, né? Fulano is engaged to
Beltrano, tá? Eles têm o verbo para isso, apesar que aqui fez uma locução verbal, né? Mas é aqui, ó, né? Igual vocês viram lá, né? Então, esse tipo de coisa sempre vai acontecer, seja de lá para cá ou daqui para lá. She's now my brother's fiancée. Então, ela é agora a noiva, né, do meu irmão. Então, essa é uma palavra de origem francesa, né, pessoal? Você pode ver que até ela tem um acentinho, né? E aí, se eu não me engano, aqui, ela aqui, ó. My brother is now called a fiancé by his girlfriend. Então, esse aqui é o feminino, é noiva, né? E esse aqui é o masculino, noivo, tá? São palavras de origem francesa. Não como fala, a menininha aqui, que é uma menininha que está lendo o livro, né? Que está narrando o livro. Ela não está fazendo uma graça aqui, não, tá? Esses termos são os utilizados mesmo, viu, gente? Lá, para determinar noiva e noivo, viu? E aqui é noivado, tá? Ou está noivo, noivou, viu? E aí, ó, quando eles se casarem, ó, então married, but when they get married, she will become my brother's wife, né? Então, ó, when they get married, she will be his wife. E deixa eu pôr aqui no Word de volta. Então, ó, when they get married, she will be his wife, and he will be her husband, tá? Então, quais são as palavrinhas-chave aqui, ó? Husband, que é marido, married, que é casado, e wife, que é esposa. Certo, turma? Tranquilo, né? E aí, ó, ela vai ser, então, a sister-in-law to me, né? Aqui ela fala, né? She'll be my sister-in-law. Por quê, ó? É o irmão da menininha, né? Casou-se com a moça, né? Então, a moça vai ser o quê? Sister-in-law. O que significa isso? Cunhada, né? Obviamente, como vocês devem ter adivinhado, eu imagino. E aí, pessoal, vocês reparem que, ó, sempre que for assim, vai ser in-law. Então, sister-in-law é cunhada, tá? Então você já imagina que brother-in-law é cunhado. Do mesmo jeito, son-in-law vai ser o quê? Quem adivinhou? Quem adivinhou? Genro, né? Father-in-law seria sogro, né? E por aí vai, tá, pessoal? Aqui no livro mostra tudo, viu? No livrinho tem todos. Aí, ó. To my mother and father she'll be their daughter-in-law. Aqui ele não pôs o if, né? Vai ser o quê? A nora. Aí aqui continua, né? Fala do brother-in-law, son-in-law. Aí chegamos aqui, então, na family tree, né? Que é a árvore genealógica. Tá? Ó. Family tree. Que é mesmo, ó. Árvore familiar, né? É isso aí. Praticamente a mesma coisa, né? E aí aqui ela explica, né, como é que a árvore começa e tal, quem que vai aparecer na árvore. Ah, ela continua, né, falando dos membros familiares, né, my main family, né, que é a família principal, né. E, de novo, a gente não tem esses termos no português, né. A gente só tem parentesco de primeiro grau, que vai até o primo, e depois vira uma bagunça, né, segundo, terceiro grau, né. E aqui então ela está falando da família principal, ó. Então inclui também, ó, brother e sister-in-law. Inclusive, pessoal, nos Estados Unidos existe essa cultura, né, de
quando a pessoa se casa, ela entra para a família mesmo, né? Aqui também a gente tem, né? Mas lá o tratamento é, linguístico muda, tá? Então, por exemplo, o genro pode ser que chame o sogro de pai mesmo, tá? É, isso acontece lá, viu? É uma cultura, uma parte da cultura deles é um pouquinho diferente da nossa, né? E aqui, ó, my grandparents. Pessoal, se parents é pais, então grandparents vai ser o quê? Avós, né? Então aqui, ó, vou ter quem? Os avós, né? Então, ela fala, ó, a mãe da minha mãe e do meu pai, né? Aí ela dá uns nomes aqui no livro, uns nomes carinhosos, né? Então, por exemplo, a vovó dela, ela chama de Nena. E o vovô ela chama de Grandpa. O do lado do pai dela, ela chama de Grandma e Granddad, né? Então, qualquer um desses aqui que usar, dá certo, professor? Dá, viu? Qualquer um funciona. E você pode pôr também normal, né? Então, só rapidinho aqui, ó. Você pode escrever grandfather. Não tem problema, tá? Grandmother, granddad, grandma, grandpa, nena, e, enfim, tá? São carinhosos. Igual a gente tem aqui, a gente tem avô, tem vovó, tem vó, né? Depende de cada um. E aí, pessoal, os netos, né? A gente chama então de grandchildren, viu? Esses são os netos. Aí está se referindo a todo mundo, não só aos netos do sexo masculino, tá? É os netos, a turma toda de netinhos, certo? Grandchildren. Do mesmo jeito, se você tirar o grand aqui, ó, e pôr children, você está falando de crianças no plural, né? Criança é uma palavra interessante, porque ela realmente ela não tem masculino e feminino, né? Se eu falar, por exemplo, que na minha casa tem duas crianças, ou uma criança que seja, na minha casa tem uma criança, você não vai saber se eu estou falando que essa criança é menino ou menina, né? Isso de fato se assemelha ao inglês, né? Então, criança e children, certo? Isso aí já foi mais interessante, né? Porque ele é mais semelhante mesmo em relação ao inglês, né? Que é aquilo que eu falei para vocês na outra aula, né? Eu acho que eu falei para vocês ou foi no intermediário, não lembro. No inglês, eles têm três gêneros, né? No português, a gente tem dois gêneros linguísticos, né? Dentro da linguística. Tem o gênero masculino e feminino só. Então, uma coisa que não tem gênero, né? Tipo uma garrafa. Né? A garrafa não tem gênero. No português, a gente trata ela como gênero feminino, né? No inglês, a garrafa não tem gênero mesmo, né? Eles tratam como it, né? Não tem gênero. Então, é uma outra diferença, né? E aqui no caso de grandchildren, também é uma palavra sem gênero, né? Aqui, então, ela chega nos tios, né? Aunts and uncles, né? Que é titias e titios, viu? Aí ela fala: My aunties and uncles are all sisters and brothers to my own mother and father, né? Então ela fala dos aunts e uncles, que é tia e tios, né? E aqui niece e nephews. Então vamos pôr aqui no Word, aqui no nosso quadro branco. Ó, então auntie, que é aunt, tá? Auntie é carinhoso, certo? E uncle. Esse é tia e tio, né? E aí eles têm niece, que é sobrinha, e nephew, que é sobrinho. Tranquilo, né? When my sister or brother has a baby, that baby to me will be my niece or nephew. Né? Então aqui ela continua, né?
Tá falando de quando o irmão dela tiver um bebê, né? Ela vai ser, esse bebê vai ser sobrinha ou sobrinho. E aí os filhos dos meus tios, né? As crianças, tá vendo aqui, ó? The children of my aunts and uncles are my cousins, né? Então são os meus primos. They are known as my first cousins. Então são primos primeiros, né? Que são filhos diretamente do meu tio e da minha tia, né? Aí ela fala, ó, nós somos todos o quê? Grandchildren to our grandparents. Somos todos netos dos nossos avós, né? E somos todos sobrinhas e sobrinhos para nossas tias e tios. Aí ela termina dizendo, né, que os primos primeiros are all the children that share the same grandparents. Então são todas as crianças que dividem, né, que compartilham, que têm os mesmos avós, certo? Aí continua, great aunt e great uncle, que é o quê? Tio avô e tia avó, né? Ou melhor, tia avó e tio avô, né? Great aunt e great uncle. E se você for um sobrinho, neto, sobrinho neto, você é o great niece, né? Para sobrinha e great nephew para sobrinho. Aí second cousins, que são primos segundos, né? Aí ela explica o parentesco aqui, né? Eu mesmo não sei direito esses parentescos como funciona, não, nem no português nem no inglês, né? Mas aí ela explica, ó. Second cousins are the children that are first cousins to my own parents. Então, ó, os primos segundos são as crianças que são os primos primeiros dos meus pais, né? Esses são primos segundos. My great aunts and great uncles, meus tia-avós e tio-avós, são os pais dos meus primos segundos. E third cousins, aí fica mais complicado ainda, é aqui que eu dou conta mesmo. And third cousins are the children of my own parents' second cousins. Então, os primos terceiros são as crianças, né, os filhos dos primos segundos dos meus pais, né? Então, quer dizer, é um parentesco muito distante, né? Porque primo mesmo o pessoal já não considera parente, imagina primo segundo e terceiro, né? Mas, enfim, vai de cada um, né? Também, isso aí de considerar, né? Tem pessoas que são especiais na vida da gente e não precisa ser parente, né? Me and my family, aí ela continua aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, né? Aí, great grandparents, ó. Pessoal, parents é pais. Grandparents, avós. Avós e avós, né? Great grandparents, então agora subiu mais um grau, né? Seriam os bisavós ou tataravós, né? Aí aqui ele já não diferencia mais. No português a gente tem bisavô, tataravô, né? No inglês, não. Do bisavô para cima é great, tá? Great grandparents. E aí ela vai explicar como que funciona esse parentesco. Eu imagino que vocês não tenham dúvidas, né? E aí ela vai falar da minha extended family. E aí aqui também tem um outro conceito aqui que a gente não está acostumado, né? Que é o once removed e twice removed. Que ela tira uma geração, né? Para calcular o parentesco, digamos assim. Aí, por exemplo, ela fala, ó, once removed significa o quê? Ó, significa, means, né? Uma geração para cima ou uma geração para baixo a partir de você. Twice removed significa duas gerações para cima ou para baixo a partir de você. Né? Então, por exemplo, twice removed is a first cousin on grandchild to them, but to you they will be your first cousin twice removed. Então é um conceito bem estranho que eu particularmente nunca tinha visto, né? Isso aqui. E eu também não conheci ninguém falar disso aqui.
mas é uma questão lá da cultura deles, né? E aí se você remove essas gerações, ou para cima ou para baixo, fica mais fácil de você entender o parentesco. Essa que é a ideia da coisa aqui, tá? Que ela está explicando. Mas, de novo, não precisa esquentar a cabeça com isso, né, gente? O nosso foco aqui é o vocabulário, tá? Então, vocês dominando aqui essa questão aqui dessas palavras, né? Mais aquelas outras que eu falei, né? É isso que interessa para nós, certo? Então, não precisa esquentar a cabeça com isso, não, viu? E aqui ela termina com um texto, né? Dela contando como que é a, como que é a família dela, né? Como funciona, né? Então ela fala: o bebê tem a mamãe e o papai. Os pais que também têm seus irmãos e irmãs. E aí ela explica isso aqui, né? Isso aqui vai ser muito parecido com a tarefa de hoje, tá, pessoal? Que eu quero que vocês façam esse texto aqui. Não é bem nesse modelo, mas é parecido. Por quê? O que, é que eu vou querer que vocês façam, então? Eu vou querer que vocês deem uma lida aqui nesse texto, tá? Nesse livrinho, que é bem simples, bem tranquilo. É muito bom para aumentar o vocabulário de vocês. E aí, a tarefa, vocês vão produzir um texto, não precisa ser muito grande, um texto igual dela aqui tá tranquilo, né? Pode ser desse tamanho, um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Onde você vai contar os seus parentescos, né? Então, por exemplo, você pode falar assim, pode inventar, viu, gente? Não precisa ser realista, não. O importante é você usar todas as palavras, né? Então, às vezes, você não conhece nenhum primo segundo seu, mas inventa um aí, só para você colocar, usar a palavra. Entenderam a ideia da coisa? E aí você conta. Então, por exemplo, eu tenho 3 irmãos, né? São, no caso, three siblings, né? Então, dos quais, né? 2 são meninos e uma é menina. Pode ser. Ou então, por exemplo, você pode falar assim: I have 2 brothers and 1 sister. Também pode, tá? Aí você pode falar: I love my grandmother. She's called, né? O nome dela é tal, por exemplo. Enfim, vai da criatividade de vocês. O importante é o quê? Vocês usarem as palavras que nós vimos hoje. Ok, turminha? Por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau e até sexta-feira.